Olá pessoal, Gemerson. Vamos iniciar a aula de rede sem fio, conceitos de rede sem fio, objetivos: criar uma rede sem fio simples usando Packet Tracer, explicar a função da camada de enlace de dados, do suporte à comunicação em rede de dados, comparar algumas técnicas de controle de acesso ao meio, que é a técnica utilizada nas redes sem fios. Fundamentos principais da camada física, tá? No caso da rede sem fio, a gente vai ter um ponto de acesso em vez de um switch, ou seja, é o que a gente costuma chamar de roteador, mas ele na verdade é um access point, ou ponto de acesso. Placas de rede sem fio, no caso celulares e nos computadores, vai ter na camada física, você vai precisar de um dispositivo receptor, no caso um dispositivo que vai se comunicar com o ponto de acesso. Você vai ter ondas eletromagnéticas, utilizando aí alguma técnica de codificação como DSSS, propagação de espectro de sequência direta, ou FDM, multiplexação por divisão de frequência ortogonal. E o meio de sinalização é propagado através do método de sinalização usando ondas de rádio ou ondas eletromagnéticas. Na camada física nós temos mídia de camada física, fazendo um contraponto com as outras tecnologias. A gente tem sinal de saída elétricos usando o cabo TP, na fibra ótica pulso de luz, e nas microondas nós temos aí frequências eletromagnéticas, tanto digital, chama-se de onda quadrada, essa onda que tem esse formato mais quadrado, e temos a AM, FM, PM e uma série de outras técnicas de envio de comunicação usando microondas. Propriedades do meio físico sem fio. Nós temos aqui alguns símbolos que representam aí conexões wireless, ou seja, sem fio. Todos esses, o mais conhecido deles aqui é o símbolo da rede wireless ou rede sem fio. Aí temos satélite, Bluetooth e uma série de outros símbolos. Nós temos também tipos de meios físicos. Então, Wi-Fi ou Wireless Fidelity é o mais conhecido, a gente chama ele de Wi-Fi, mas temos outros. Bluetooth também é uma tecnologia de rede sem fio. WiMAX e as gerações que a gente chama de 3G, 4G, 5G geralmente usam uma dessas técnicas. Por exemplo, aqui no Brasil, o padrão 3G, 4G geralmente usa as tecnologias WiMAX, que é o I3E 802.16, fornece velocidade de até 1 GB, usa a tecnologia ponto a multiponto, ou seja, você tem uma antena centralizada numa área geográfica que atende vários dispositivos como celulares conectados a eles, ou seja, um ponto conectado a muitos outros pontos. O padrão Bluetooth a gente já conhece, é o comumente instalado nos computadores de vocês, nos celulares. Suporta velocidades 3 megas e superiores, fornece dispositivo que se emparelha a distâncias de entre 1 e 100 metros, isso no padrão 802.15. E o Wi-Fi, que é o mais comumente utilizado por todos nós, padrão I3E 802.11, geralmente conhecido como Wi-Fi ou Wireless Fidelity, é uma abreviação é como se fosse a tradução rede sem fio privada ou dedicada. Usa o CSMA-CA, que é a técnica de verificação de acesso ao meio utilizada na rede sem fio. Os padrões 802.11a
eles funcionam a 54 MB de velocidade, trabalham na frequência 5 GHz. 802.11b, ele já é com a velocidade de 11 MB e trabalha na frequência de 2.4 GHz. Assim como o 802.11g, que é compatível com B, eles trabalham a 54 MB de velocidade e frequência 2.4 GHz. Tem os padrões que foram lançados recentemente, o 802.11n, 600 MB de velocidade, também eles são compatíveis. Ele é compatível com 2.4 e 5 GHz. Nós podemos ver através dos pontos de acesso que vem com dual band, ou seja, eles suportam as duas frequências. Logo, se você está trabalhando com 2.4, então ele vai ser compatível com 802.11b e o G. Já quem trabalha na frequência 5 GHz, ele vai ser compatível com a frequência 802.11a. Ou seja, para manter a compatibilidade é preciso operar na mesma frequência 2.4 ou 5 GHz e assim sucessivamente. Os demais padrões 802.11ac, ele trabalha com velocidade de 1 GB, uma velocidade enorme, mas ele trabalha a 5 GHz. O padrão 802.11ad, eles têm velocidade de 7 GB por segundo, 7 Gbps por segundo. Eles trabalham tanto na 2.4 quanto na 5 GHz e vai até 60 GHz. Esse é um exemplo de um roteador Linksys da Cisco, é o EA6500, e ele funciona nas velocidades 802.11, no padrão 802.11ac, que é essa velocidade aqui de 1 gigabits por segundo na frequência de 5 GHz. Aqui está os padrões, as suas respectivas velocidades, frequências e suas respectivas compatibilidades. Então, como a gente estava falando, o padrão 802.11b e o G, eles são compatíveis porque trabalham na frequência 2.4 GHz. Então, o padrão 802.11 ele trabalha na frequência 2.4 e o 802.AC também trabalha na frequência 2.4. Então, ele vai manter a compatibilidade com esses outros dois padrões aqui, 802.11b e 802.11b. O que significa isso? Se você tiver dispositivos mais antigos usando velocidades mais baixas, o ponto de acesso vai poder aceitar esses dispositivos. Princípios fundamentais: a gente tem aqui os meios de rede sem fio, ponto de acesso, placas de rede, rádio e antenas. São os componentes físicos da rede sem fio. Técnica de codificação, propagação de espectro de frequência direta. E o FDM, que é a multiplexação por divisão de frequência ortogonal. Em resumo, fundamentos em rede sem fio, protocolos de camada física, meios de rede sem fio, os protocolos de camada física de enlace e controle de acesso ao meio. Então, a gente revisa com vocês que a rede sem fio é composta por pontos de acesso, placas de rede e a mídia de propagação, que é feita através de micro-ondas. A gente tem os protocolos da camada física, que é o CSMA-CA, e a mídia de acesso à rede, que vai ser os dispositivos conectados nessa rede sem fio. Temos os protocolos da camada enlace de dados, 802.11 A, B, C e assim sucessivamente. E o método de acesso ao meio é esse protocolo que
vai disponibilizar no meio de propagação quem pode ou não pode acessar o meio compartilhado entre todos. Ok, pessoal, essa é a aula de conceitos de rede sem fio. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima aula. Professor Gemerson, um abraço a todos.